Eu estudei meu ensino fundamental todo numa escola pública aqui na minha cidade. Ensino médio, primeiro ano eu estudei como bolsista no Bom Jesus Santo Antônio. Depois, devido às minhas premiações em Olimpíadas Científicas de Matemática, Física, Química e Astronomia, eu acabei entrando para o processo seletivo de Olimpíadas Internacionais. Eu fui ir para treinar melhor, né, para me preparar para essas Olimpíadas. Eu acabei indo para Fortaleza, estudando Farias Brito, um dos melhores colégios do Brasil, onde eu tive total apoio, tanto da parte acadêmica quanto da parte de estar morando sozinha, né? Porque sair de casa com 15 anos não é algo assim tão fácil e tão comum. Ainda mais para morar no outro lado do país, de uma cidade pequena para uma cidade grande. Fiz meu ensino médio em Fortaleza, lá também eu participei de muitas atividades extracurriculares, já participava de muitas aqui na minha região, principalmente atividades de voluntariado, empreendedorismo. Os meus dois pais são empreendedores, então eu acho que eu já tenho isso um pouco na veia, de criar, correr atrás, estar liderando, né? Não simplesmente esperar que os outros tragam os resultados para você. E eu acho que isso me ajudou muito na carreira científica e na carreira olímpica, porque, querendo ou não, não dá para você só esperar o professor te ensinar as coisas quando você está competindo a nível internacional. Então, todo esse protagonismo foi algo muito importante para mim, que meus pais desenvolveram em mim desde pequena. Quando eu fui para os Estados, quando eu fui para Fortaleza, eu tinha inicialmente a intenção de estudar no ITA, fazer minha graduação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Porém, devido à rede de amigos que eu fiz de contatos, eu acabei vendo novas oportunidades que para o que eu queria fazer, que seria a parte de acadêmica mesmo, né? Seguir carreira acadêmica de pesquisadora, de professora universitária, de PhD, faria mais sentido para mim ir para os Estados Unidos, pelo menos tentar. Então, no meu terceiro ano do ensino médio, eu acabei não aplicando para nenhuma universidade no Brasil, não fiz nenhum vestibular, não fiz Enem, foquei apenas nas Olimpíadas Internacionais, claro, e no processo seletivo para os Estados Unidos. O processo dos Estados Unidos é um processo bem longo, bem diferente de como é no Brasil. Então, ele dura cerca de uns 6 meses para você ingressar numa universidade americana. Você tem que fazer todo o processo, desde criar redações sobre você mesmo, explicando quem você mostrar suas atividades extracurriculares, suas premiações. Você tem entrevistas como entrevistas de emprego, você tem que fazer provas específicas para dizer que você domina o inglês, que você domina matemática, domina física, domina química, que seria mais ou menos o equivalente ao nosso Enem, mas no caso Enem americano. A prova se chama SAT ou ACT, dependendo de qual vertente que você segue. E aí apliquei para os Estados Unidos, foi um processo bem longo, apliquei para 10 universidades, acabei escolhendo depois ir para Georgia Institute of Technology, Georgia Tech, onde eu atualmente estudo engenharia da computação, astrofísica e inteligência artificial. Quando eu cheguei em Georgia Tech, muitas oportunidades surgiram para mim. Um dos principais motivos, inclusive, de eu ter escolhido essa universidade é que nós somos o principal polo tecnológico do sul dos Estados Unidos, então toda a parte tecnológica ocorre lá. E como eu gosto muito e tenho muita vontade e anseio de trabalhar na parte espacial, é o lugar perfeito para mim, porque como o sul dos Estados Unidos está mais perto do Equador, boa parte das tecnologias são desenvolvidas na parte sul dos Estados Unidos, a parte espacial, justamente por ser mais fácil o transporte para depois ter o lançamento, que geralmente é ali em Cabo Canaveral. Então, devido a isso, a minha universidade ela possui muitas parcerias com a NASA e com a SpaceX e outras agências espaciais, e companhias espaciais também. Então, isso facilita muito o acesso à tecnologia, acesso a estudos, acesso a professores, a pessoas de ponta, e oportunidades que tenham algo nesse sentido. Então, fui para lá, participei de muitas coisas, já participei de diversas conferências apresentando projetos de pesquisa em astrofísica, onde eu desenvolvia tecnologia de inteligência artificial para detectar halos de matéria escura no universo para a formação de buracos negros. Participei desse projeto na NASA aí também, que foi muito bacana, foi bem desafiador, aprendi muito com todo esse processo.
onde nós fomos premiados, que acho que foi bem na mídia, até dos motivos de eu ter sido colocado na lista da Forbes foi justamente esse. E participei também depois de outras vertentes de pesquisa, onde atualmente a principal pesquisa que eu desenvolvo na universidade é pesquisa com um sistema autônomo de drones. Então, para como a gente vai fazer toda essa tecnologia para a gente ter uma colmeia de drones interligados, de helicópteros em outros planetas, como, por exemplo, Marte, para a gente conseguir fazer pesquisas atmosféricas. Então, eu trabalho na parte de desenvolvimento de software e otimização de tecnologias, de energia, principalmente, para a gente ter drones mais eficientes, para a gente conseguir ter aí mais informação sobre o que ocorre aí fora do nosso planeta. E me conte uma coisa, o que foram os fatores, na sua opinião, determinantes para que você tivesse essa brilhante carreira, a fluência em outro idioma, com certeza, e o que mais, né? Como uma espécie de conselho também para os nossos jovens aqui brasileiros. Eu diria que as principais coisas que me ajudaram em todo esse processo, a primeira coisa foi o apoio da minha família, dos meus amigos. Meus pais sempre me incentivaram a seguir os meus sonhos. Nunca me desestimularam quando eu falava que eu quero ser astronauta, eu quero ir para o espaço, ou eu quero trabalhar na área espacial, ou eu quero mesmo, eu aqui de uma cidade interior, eu quero ir para uma Olimpíada Internacional. Meus pais sempre me estimulavam, mesmo que no momento isso parecia algo um pouco fora da minha realidade. Os meus professores também foram muito importantes em toda essa trajetória, e algo que eu sempre digo é o principal motivador e o que faz você acordar todos os dias para você realmente seguir essa carreira, seguir os seus sonhos, porque assim, não adianta só a gente ter um sonho, né? A gente tem que ter atitudes para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos para esse sonho se tornar uma realidade. Então, o principal que você tem que ter é que seu sonho seja algo que faça seus olhos brilhar. Então, algo que faça você acordar todo dia empolgado para trabalhar com isso, desenvolver, crescer, para você conseguir realmente chegar nos seus objetivos. Então, acho que isso é uma coisa muito importante para mim, que me ajudou muito a ter brilho nos olhos e paixão pelo que eu realmente quero, pelos meus sonhos. E em questão ali que você falou, né, da fluência do inglês, até é bem engraçado, porque eu nunca fiz aulas particulares de inglês, todo o inglês que eu aprendi foi sozinha. E assim, como a gente sabe, muitas vezes inglês de escola pública não é um dos melhores, mas eu fui atrás, corri. Então, basicamente, eu comecei a estudar inglês quando eu estava no meu 9º ano do ensino fundamental. Então, foi 9º ano, 1º, 2º, 3º. Eu pegava livros didáticos, lia teoria, lia gramática, li muito dicionário. Tentava ler livros em inglês, livros pequenos no começo, com dicionário junto. Nunca usava Google Tradutor, porque eu acho que a gente não aprende se a gente tem aí uma ferramenta tão fácil. A gente tem que realmente dar tempo para o conhecimento ser absorvido pela gente. E quando eu fui para Fortaleza, eu tinha vários outros amigos que também queriam aplicar para os Estados Unidos. Então, a gente tinha duas vertentes aqui que foram muito importantes para o meu desenvolvimento em inglês. Primeiro é que foi, de certa forma, uma grande dificuldade minha, que eu estou trabalhando agora no Brasil para mudar esse cenário, é que quando eu estava me preparando para as Olimpíadas Internacionais, eu não encontrava materiais didáticos em português para me preparar para as Olimpíadas. Então, todo o material que eu tinha que estudar era em inglês, então eu era forçada a tentar entender e absorver o conhecimento numa língua que não era a minha língua. E eu estou, inclusive, agora desenvolvendo um livro para trazer esse conhecimento em português para as pessoas, o que é algo que vai facilitar muito a vida aí de novas gerações. E a outra vertente é que eu tinha muitos amigos também que também tinham dificuldade em inglês em alguns sentidos e também estavam aplicando para os Estados Unidos. Então, nós estudávamos juntos para as provas de proficiência em inglês, para os Enems americanos. Então, fazia muita prova, estudava, lia conteúdo às vezes só absorvia, depois de um tempo eu no começo memorizava mesmo, e a gente procurava sempre estar falando inglês um com o outro e ajudando um ao outro. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, você trabalhar em um grupo, você achar pessoas que têm um objetivo comum ao seu, e vocês depois desenvolverem todo esse caminho juntos, porque quando a gente tenta chegar em um lugar sozinho, é muito mais difícil do que quando a gente tem um apoio de um grupo de pessoas que também tem esse objetivo e todo mundo está motivando todo mundo, e o nível não fica mais aqui, que é você se comparando com
alguma outra coisa. O nível sobe muito, porque todo mundo quer ser o seu melhor, quer mostrar que você realmente está tendo progresso. Agora conta para nós um pouquinho como é que foi esse processo até seu nome chegar na Forbes. Como é que se chama mesmo o título? É os 30 na Forbes, né, da juventude, né? Nós poderíamos dizer que é algo assim em português, né? Isso. Então, na Forbes foi uma surpresa para mim. Ano passado, eu conheci a lista da Forbes através de um amigo meu que entrou para essa lista. E eu falei, um dia, até os meus 30 anos, eu vou fazer algo relevante para a sociedade na parte de ciência e educação, para que meu nome também esteja aí. Então, eu coloquei isso como uma meta para os próximos 10 anos, no caso, ano passado. Acabou que isso já aconteceu agora nesse ano. Mas, assim, foi algo realmente, eu pensei nisso e segui minha carreira, segui meu trabalho, meu dia a dia. E não foi algo que realmente eu trabalhei para entrar nessa lista. O que é um pouco diferente do que muitas pessoas fazem. No meu caso, não fui eu que me inscrevi para entrar para a lista, para ser avaliada, no caso. Não foi meus pais, não foram meus amigos próximos, então eu realmente não faço ideia de quem me inscreveu. Alguma pessoa aí, a qual eu sou muito grata, inclusive, que eu não sei quem é, mas me inscreveu para esse processo seletivo e o resultado ele veio, acho que no dia 18 de dezembro para mim, quando eu recebi uma mensagem nas minhas redes sociais de uma jornalista da Forbes pedindo para ter uma entrevista comigo. E inicialmente eu achava que eu tinha só entrado para a lista das pessoas abaixo de 30, né? Que é uma lista que eles selecionam cerca de 90 jovens todo ano. Mas quando surgiu, quando a revista saiu de fato, eu descobri que não só eu tinha entrado para essa lista dos 90, como entrei para a lista dos 30 destaques, que são as 30 principais pessoas de protagonismo nas suas áreas. Então, 2 pessoas por cada área, existem 15 áreas, eu entrei para a área de ciência e educação, e foi uma baita surpresa aí para mim, de virada de ano. E o que nós brasileiros devemos esperar da Catarine? Onde ela vai chegar? Qual que são os objetivos dela aí com o futuro promissor? Com certeza, existem muitas coisas aí. Para o próximo ano, vocês já podem esperar aí a publicação do primeiro livro meu. Como eu já mencionei anteriormente, a questão das constelações, de como funcionam as estrelas, os nomes das estrelas, as principais características de cada estrela, então temperatura, composição química, a parte mais acadêmica, né, para quem realmente faz pesquisa nessa área, precisa achar todos esses catálogos, porque muitas vezes, como eu mencionei anteriormente, quando eu estava estudando para as Olimpíadas, eu não achava as informações primeiro em português e segundo, quando eu procurava as informações, eu tinha que procurar em recursos diferentes, porque elas não estavam em um só lugar. Então, eu estou fazendo toda essa unificação e unificação em português, que é algo bem inovador aí, não existe no mercado. Eu tenho um projeto muito bacana que se chama Projeto Dark Matter. Se vocês entrarem no meu Instagram, vai ter um link direto para o Projeto Dark Matter, ou podem entrar diretamente no nosso Instagram, onde nós estamos fazendo divulgação científica muito bacana de realmente para pessoas que querem pela primeira vez observar, por exemplo, objetos de céu profundo, saber onde as coisas são, como se identificar no céu. Eu quero ter meu primeiro telescópio, quero ver Saturno, quero ver a Júpiter, quem sabe até quero ver Plutão, como é que eu faço isso? Isso é viável, não é? Com o tipo de telescópio que eu tenho. Então, todas essas informações a gente vai estar trazendo aí nesse primeiro livro. Atrelado também com as informações de como surgiram as constelações, né? A parte da história, um pouco que eu acho muito bacana, que muitas vezes não é abordado. E no nosso Instagram a gente também tem toda essa divulgação aí. Nós temos também camisetas que nós estamos vendendo para o projeto, que são camisetas inteligentes, como a gente chama, porque eu percebi que camiseta é algo que a gente usa todos os dias e existem muitas pessoas que se interessam por astronomia, mas não existe muito mercado no sentido de muitas empresas que fabricam camisetas de astronomia. Todas as camisetas que você procura são camisetas ou com algum símbolo da NASA, ou com algum astronauta, alguns balões e alguns planetas. Então, a gente está vendo aí com designs bem inovadores para você que curte astronomia, com a venda de camisetas também muito legais. E o mais legal é que o quanto mais você entende de astronomia, mais você vai entender as nossas estampas e mais você vai entender os mistérios que tem escondidos dentro das nossas camisetas. Em relação à parte, né, do que eu pretendo fazer,
Além de tocar esse projeto, essa empresa, o projeto Dark Matter, eu também eu termino esse ano meu ensino fundamental, minha graduação, e começo meu PhD ano que vem. Então, vou fazer meu PhD em Engenharia da Computação. E para os próximos anos, com certeza, vocês vão ouvir muito falar de mim no desenvolvimento de tecnologias espaciais, arquitetura de computadores e futuramente, né, daqui a alguns anos, quando já tiver com meu PhD formado, já tiver um pouco de experiência de carreira também, eu pretendo voltar para o Brasil, tocar agência espacial brasileira ou quem sabe até algum ministério de ciência ou educação. Bom, para a gente finalizar, e também se você quiser falar algo mais, né, Catarine, que recado você deixa aí, então, para a nossa juventude e para os pais da nossa juventude, e também aqueles que não são tão jovens, mas que sempre têm tempo de recomeçar aí uma nova carreira, um novo objetivo? Com certeza. Eu diria que o principal para todas as pessoas façam que vocês tenham um brilho nos olhos. Busquem isso, porque a partir do momento que você tem paixão, você realmente ama o que você faz, tudo flui de uma forma muito mais fácil, muito mais rápido, os caminhos se facilitam muito. Então, você que tem um sonho grande, um sonho pequeno, corra atrás do seu sonho, porque nunca não existe sonho que não seja possível. Então, vá atrás do que você realmente ama, porque se você se dedicar e você ter paixão, você realmente tomar atitudes para chegar lá, eu tenho certeza que seus sonhos vão se realizar. E muitas pessoas boas também vão aparecer no seu caminho para te ajudar a chegar lá.